Arro pessoal, muito boa noite, chegando aqui para mais uma live, num horário que não é o meu horário de costume. Bom, eu acordei 3 horas da manhã, então para mim agora já é quase meia-noite, né? Para quem acorda ali no horário normal. Então eu já estou ali com aquele sono, mas vamos lá fazer a live de hoje para a gente falar finalmente sobre a temporada do Marte em Sagitário. Enquanto a galera for chegando, vai entrando, quem for entrando já dá uma boa noite, fala um oi, me fala se você sabe onde você tem Sagitário no mapa, deixa os coraçõezinhos que eu vou me abastecer aqui do óleo essencial que vai ser indicado para hoje, inclusive, né? Para essa temporada de Marte em Sagitário, até para me dar uma energia aqui para poder seguir com essa live. Então, é tão simples assim: você pinga uma gotinha na mão, dá uma ativada aqui na energia da mão e respira. É uma pena que vocês aí desse lado não consigam sentir o cheiro, né, o aroma que eu estou sentindo, mas depois eu descrevo eles para vocês. Vou sentir mais um pouquinho aqui. Inspirando aqui para trazer energia, elemento fogo, vitalidade, tudo a ver com a energia do Marte em Sagitário. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Vou dar mais algumas respiradas aqui para poder pegar no tranco, né? Para poder realmente começar essa live. Rapidão esse Marte. É isso aí, a live talvez seja um pouco rápida também, até para a gente falar o principal aqui, né, dessa energia. Deixa eu sentir mais um pouquinho aqui o cheiro. Tá bom, tá bom. Agora vamos lá. Vamos então falar sobre a temporada do Marte em Sagitário, que começou no dia 4 do 11, ou seja, começou agora e vai até o dia 15 do 12. Então, até metade de dezembro, a gente vai ter o Marte passando pelo signo de Sagitário. Quero deixar os recadinhos aqui antes, né? Para quem está chegando aqui agora, está conhecendo o canal. Tô chegando aqui, né? Não conheço você, estou começando a conhecer. Sabe que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia. Então, essa reflexão vai para o canal do Telegram, que é gratuito. Você pode acessar nos links que eu tenho aqui, enfim, ou pede para mim. Você entra no canal do Telegram e também no Spotify. Então, é um áudio que vai para esses dois canais. Geralmente não passa de 15 minutos, tem dia que é um pouco mais, um pouco menos, mas trazendo aí toda a reflexão dos aspectos que os astros estão fazendo. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que dia 8 do 12, Marte vai fazer quadratura com Saturno, um aspecto tenso. Eu falarei sobre isso no Astral do Dia. Então lembre-se de ir lá para o Spotify, né, procurar Astrologia e Tantra, você se inscreve no canal e você vai receber todas as atualizações. Também entra no Telegram que você recebe. E aqui a gente tem também todas as lives do resumão da semana, quando o planeta muda de signo, como é o caso, e depois eu exporto tudo isso também para esses outros canais. Então vamos lá, Marte em Sagitário até o dia 15 do 12, como que a gente pode trabalhar essa energia? Porque aqui a minha ideia não é nem fazer um horóscopo para dizer o que vai acontecer ou não vai acontecer, mas sim falar, temos essa energia, né, no céu, como que a gente pega o melhor dela e quais cuidados a gente tem que ter para, né, não cair nas armadilhas astrológicas, né, naquela parte que não é lá tão legal. Então Marte representa, olha só, eu anotei algumas palavrinhas aqui, mas vale lembrar eu tenho um curso de astrologia, onde você pode entrar ali e assistir todas as aulas. Boa noite, Amandinha, seja bem-vinda. E aí você vai ter uma aula inteira sobre Marte, uma aula inteira sobre Sagitário, e aí você vai saber todos os pormenores. Aqui a gente tem que resumir, né? Então eu separei algumas palavrinhas aqui para Sagitário, para Marte e para Sagitário, e a gente vai fazer essa conexão. Aliás, é assim que a astrologia funciona. São símbolos que estão no céu, eles vão se organizando da forma que a natureza quer, né, do que o céu quer, e cada um desses símbolos tem ali várias palavras, vários significados. Isso torna o nosso mapa astral único, né? Então a astrologia ela é feita de palavras, né? Feita para a gente entender aí a vida e o ser humano. Então uma palavrinha para Marte é ação, né? O planeta Marte fala de ação, ou seja, a gente tomar iniciativa, a gente fazer alguma coisa, a gente entrar em ação. Então se o planeta Marte, que é um planeta que tem muito a ver com a natureza do fogo, afinal ele rege o signo de Áries, que é de fogo, e de Escorpião, que é uma água meio quente, né? Uma água fervendo, que é o Escorpião. Então a gente está no momento para a gente tomar ações, iniciativas sagitarianas, olha a voz aí já gritando, né? E aí assim, o que Sagitário significa? Novamente, tem uma aula inteira sobre Sagitário lá no curso, mas eu separei algumas palavrinhas aqui para a gente conversar. Primeira coisa que eu trouxe aqui é filosofia. Então pode ser um momento muito interessante para a gente tomar alguma ação, alguma iniciativa, para trabalhar a nossa filosofia de vida. E não é à toa, Marte entrou em Sagitário, Mercúrio também está em Sagitário. Se você não viu ainda a live do Mercúrio em Sagitário,
ela está aqui no Instagram já, faz um tempinho que eu fiz, e eu postei hoje, né? Consegui finalmente fazer o upload para as outras plataformas. Talvez fique mais fácil de você retomar ela. Então temos Marte em Sagitário e o Mercúrio também em Sagitário, que é a nossa mente. E o Mercúrio vai retrogradar, entrando num período de revisão. Então é um momento muito interessante para a gente tomar iniciativas para que a gente possa trabalhar nossa filosofia de vida. Né? Eu, por exemplo, estou implementando aqui, tem duas coisas, né? Duas coisas me trouxeram aí que o Marte está me fazendo isso também, né? Estou tomando essa iniciativa. Hoje me veio muito forte isso. Tem uma terapia chamada terapia ACT, né? Terapia de aceitação e compromisso. Aceitação e. Acho que é compromisso. Terapia de aceitação, alguma coisa assim, né? Terapia ACT. Terapia de aceitação e compromisso. Eu acho que é isso. Mas enfim, eu li todo o livro, né, do Stephen Hayes e agora, novamente, né, como eu já estou com sono, o cérebro já começa a falhar. Mas desde que eu li esse livro, eu comecei a pensar nessa coisa, né, da terapia, da filosofia, né, aceitação. E aí depois eu vi um livro que eu não li ainda, mas o título dele me chamou muito a atenção, já comentei aqui em algumas lives, que é um livro da Mel Robbins, que em inglês, né, a filosofia é o Let Them, né, e aqui eles traduziram como Deixa Pra Lá. Então eu particularmente, aí vai cada um, olha na sua vida, no seu mapa o que está acontecendo, mas eu estou tomando ações, atitudes, iniciativas para implementar uma filosofia de Let Them, deixa pra lá, né? Não ficar sentir tanto, né? Porque eu sou uma pessoa totalmente sensível, eu tenho lua em câncer, um monte de escorpião, peixes, então eu estou aproveitando Marte em Sagitário para tomar iniciativas e ter uma filosofia de Let Them, né? Deixa pra lá. Então, para mim está sendo muito interessante, vai ser até dezembro isso. Claro que o universo já me trouxe algumas situações de vida onde eu tenho que colocar isso à prova. Então observe, qual é a filosofia de vida que você pode querer começar agora, implementar, né, fazer uma mudança, também ter coragem para fazer alguma mudança numa forma de pensamento, é muito interessante. A Flaviana falou, estou muito curiosa, tenho Lua e Netuno em Sagitário na casa 2. Sagitário tem a ver com espiritualidade? Também, tem sim. Né? Filosofia e espiritualidade, para mim, são coisas muito parecidas, inclusive, né? E tanto que temos a filosofia tântrica e o tantra é uma espiritualidade. Então, assim, a gente tem aí essas palavrinhas se intercambiando. E sim, espiritualidade é um tema, inclusive, que será muito trabalhado ali em dezembro. Por quê? Porque dezembro, o Marte em Sagitário vai fazer uma tensão com Saturno e Netuno em Peixes. Então a gente vai ter dois signos muito ligados à espiritualidade ali meio que se atritando, mas a gente vai chegar lá. Né? Então a primeira coisa, né, tomar iniciativa, colocar energia, ação para poder, né, mudar a nossa filosofia de vida, colocar uma nova filosofia. Sagitário fala de liberdade, né, liberdade. E aí o que acontece? A gente pode ter agora um convite, né, a ter ações, iniciativas, tomar coragem para ter mais liberdade na nossa vida. Né? E claro, não é para todo mundo sair fazendo uma loucura aí, mas a gente já começa, a gente vai ver que os aspectos que esse Marte vai fazer, o primeiro que já foi, né, foi no próprio dia 14, abriu essa entrada do Marte em Sagitário, ou seja, ficou marcado no mapa de ingresso do Marte em Sagitário, é a oposição com Urano. Boa noite, Suzana. Então a gente tem uma energia muito forte de libertação, de liberdade. Aliás, quem for chegando aí, manda os coraçõezinhos para despertar essa live. Até que eu estou tendo que me despertar aqui, já usei o olhinho para me despertar, porque eu estou acordado desde as 3 da manhã. Desde as 3 da manhã estou ativo aqui, mas eu falei, hoje a live vai ser um pouquinho mais tarde mesmo e vamos embora fazer o melhor aí que eu posso. Então a gente pode ter aí um convite, primeiro, né, a se libertar de algumas coisas, né? Aí o Urano, além dele ter feito oposição, Marte e Urano em oposição, Urano volta para Touro amanhã. Então a gente pode se libertar de alguns valores. Né? Eu já gravei o astral do dia de amanhã, né? Ele já está gravado, então eu já falei um pouquinho dessa volta do Urano em Touro. Eu convido muito todo mundo, para algumas pessoas, né, que estão passando por isso, se libertar de, como pode dizer, preocupações financeiras, né? Essa parte do dinheiro, ainda mais porque, infelizmente, é isso, né? Vênus entrou em Escorpião, Urano volta para Touro, algumas tensões ali no céu, oposições e assim por diante, quadratura, né? Quadratura de Vênus com Plutão, e sim, você vê aí no noticiário astrológico algumas questões falando, né? De crise financeira, instabilidades e coisas do tipo. Mas eu quero sempre lembrar aqui que isso geralmente é falado para o coletivo, e você tem a sua vida, você tem a sua atitude, você pode não cair simplesmente, né, na crise, você pode tomar uma atitude diferente. Só que
Assim, isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, né? O poder da palavra. Porque assim como se a gente ficar assistindo notícias que trazem ali notícias ruins, né? Então, seja a questão de crise, seja a questão de catástrofe, seja a questão de, né, enfim, crises e assim por diante, a gente acaba o quê? A gente acaba se contaminando com isso. E a gente vai ficando com a mente meio desafiada ali, com a mente meio, né, indo lá para o negativo. Então, muito cuidado, né? Aproveita que Sagitário é um signo que fala muito do positivo, do otimismo. Então coloca a sua ação, coloca a sua atitude, coloca a sua força para o positivo. Né? Então, se estão se falando aí do dinheiro, né? O dinheiro vai estar aquela balançada por conta da volta do Urano em Touro, mas Urano também significa mudança, liberdade. Né? Então, para quem está com uma questão de finanças aí que tem que ser trabalhada, você pode inovar, você pode pensar diferente, retomar alguma coisa, né? Mudar crenças, mudar sua frequência e aí poder trazer uma nova visão aí da questão financeira. Então, vale dizer que a gente começa a entrar com uma energia sagitariana, que é bem interessante que ela vem aí no finalzinho do ano, né? A transição de Sagitário para Capricórnio vai mudando o ano, porque o Sagitário é um signo de otimismo. E é interessante porque o Marte está em Sagitário, logo ele é disposto, né, pelo Júpiter, que é o regente de Sagitário, que está forte lá em Câncer. Ele está bem forte ali. Então, convido todo mundo a ter uma ação de otimismo, buscar sua liberdade, né? Pode ser uma liberdade financeira, pode ser uma liberdade de valores, uma liberdade de não se incomodar tanto, uma liberdade até de não sofrer tanto. Então, assim, cada um vai sentindo aí para onde você tem que direcionar a sua liberdade. Sagitário também é um signo de expansão. Então, a nossa, novamente, né, o Mercúrio já está em Sagitário, pensar grande. Tudo bem que ele vai retrogradar no domingo, então é revisar alguns planos, alguns pensamentos, as crenças, como eu comentei, mas a gente começa a entrar num período aí desse pensar grande. Então já começa a pensar grande para o seu 2026. O que, que você quer para 2026? Aliás, hoje me veio fortemente o chamado, né, de começar a detalhar os principais movimentos de 2026. Por quê? Porque eu quero preparar. No final do ano eu tenho feito, né? Acho que já há uns 2, 3 anos que eu tenho feito, eu faço aquela gravação, né, para quem quer saber como que os movimentos de 2026 vão cair no seu mapa. Né? Porque, novamente, você pode ver aí genericamente, a gente vai ter Urano diretamente no signo de Gêmeos, mas aonde esse Urano no signo de Gêmeos vai tocar o seu mapa? Né? Então, para você saber isso, alguém tem que olhar o seu mapa e pegar os trânsitos. Então eu quero já preparar, né? Quero começar estudando direitinho assim os principais movimentos, os eclipses eu já estudei, já estou colocando nos atendimentos, os próprios trânsitos também, mas eu quero estruturar para depois poder fazer aí essas leituras, né? Então, para quem quiser essa leitura, eu faço uma gravação em vídeo em cima do seu mapa, te mando e você pode ver aí como é que 2026 vai ser para o seu mapa. A Bárbara falou, estou nessa também, de não se importar tanto e cuidar do que importa. Aliás, você tem energia de câncer forte também, né? Então, o câncer geralmente é sensível. Né? Então, assim, às vezes a questão emocional pega muito câncer. E eu, como tenho uma lua em câncer, estou colocando aí nessa filosofia do Ledema aí em prática. Bom, então, pense em grande, busque crescimento, é algo muito interessante. Novamente, Sagitário fala das nossas crenças, fala de espiritualidade, então colocar ação, colocar iniciativa, colocar energia, já que Marte fala muito de energia também, nessa parte espiritual e nessa parte das nossas crenças. Né? Sol e Mercúrio em Câncer, então olha só, você tem energia Câncer forte, eu tenho a Lua, você tem Sol e Mercúrio, então realmente energia muito forte de Câncer. Saber lidar com essas partes das emoções é melhor. E por fim, né, o Sagitário fala muito de conhecimento. Né? Então eu gostaria muito de dizer que é um momento bem legal para você colocar foco, energia, né, para você poder trabalhar o conhecimento, para você buscar novos conhecimentos. Eu, na minha visão, eu acho que todo mundo deveria aprender astrologia na escola, deveria ter esse, né, conhecimento. Agora, claro, na nossa sociedade, do jeito que ela está estruturada, não, é não sei o que, é pseudociência, as pessoas têm isso, né? Mas a astrologia, como dizia o Jung, ela é a psicologia mais antiga do ser humano. Desde os primórdios, o ser humano olha para o céu para se entender. Então ele mesmo dizia que a astrologia ela tem que ser reconhecida como essa psicologia ancestral e que não parou, né? Ela continua se desenvolvendo. E é uma coisa que eu sempre gosto também de pensar, né?
algumas pessoas que falam que não funciona, é não sei o quê. Alguma coisa que não funciona, que é ruim, dura milhares de anos. Milhares de anos. Imagina que a astrologia está há milhares de anos com a gente. Né? E não foi esquecida, não foi deixado de lado, não é uma moda passageira. Então, tem sim um valor muito forte. Então, busquem um conhecimento astrológico. Né? Hoje tem formas, na verdade, sim, você pode comprar livros, você pode ver vários vídeos no YouTube, mas, é claro, vídeos no YouTube, essas lives geralmente não estão organizados. Qual que é a beleza do curso? O curso ele é estruturado onde você vai passando passo a passo, pegando ali do início, né, fundamentos, os principais ingredientes, as metáforas que a gente faz, detalha cada um dos ingredientes, depois você começa a colocar tudo, né, em prática. Então, busquem um conhecimento, é uma temática muito interessante do Sagitário. E tem vários conhecimentos. Eu estou compartilhando, gratuito, para quem quiser, o compartilhamento dos óleos essenciais da saúde natural. Aliás, eu estava, né, fuçando ali no Netflix para saber qual que seria a minha próxima série, e achei uma série que eu falei, essa daqui eu quero assistir só para, né, confirmar aquilo que eu sei, que é uma série que chama, se eu não me engano, O Império da Dor, né, que fala muito da questão ali da indústria farmacêutica. Né, então, quem que depois eu vou assistir, eu vou compartilhando aí, inclusive nesses vídeos e gravações, né, para todo mundo entender, né, o que está ali. Estou olhando aqui o mapa de agora, né, e está a maior galera no meu ascendente. Sol encostando, Lilith, tem Escorpião e Sagitário. Olha, quando tem uma galera mesmo, né? Porque tem uma concentração aqui agora, né? Entre Escorpião, o Sagitário. Porque tem Vênus em Escorpião, Sol em Escorpião, Lilith em Escorpião, Marte em Sagitário, Mercúrio em Sagitário. Então você está num momento muito legal, muito de magnetismo, né? Você está com o seu ascendente, que é como você vai para o mundo, como as pessoas te enxergam, bastante ativado. Inclusive com Mercúrio, que traz a comunicação, Marte, que traz força e iniciativa, Sol, que traz brilho e clareza, e Vênus, que traz beleza e atração. Né? Então é muito interessante. Poderia falar rapidamente como Marte ativa os planetas, seria bom no caso de Lua e Netuno? Então, primeiramente, né? Legal, vamos falar um pouquinho. Marte também representa a raiva, tá? Então a gente tem essa questão da raiva. Então, um lado negativo que a gente tem que tomar cuidado é, novamente, né? Em busca de liberdade, a gente fica com muita raiva com alguma coisa que nos aprisione, e o Marte meio que exagerar a porrada, né? Porque o Marte está num signo de fogo que é Sagitário. Então, embora ele não tenha uma dignidade específica, né? Ele está pleno ali com a energia do fogo. Então, raiva de repente com relação a algumas crenças. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a raiva. Marte também fala da libido, então ele traz a energia da sexualidade, é bom a gente direcionar para isso, né? Para coisas boas, para nossa liberdade, para trabalhar ali, né, a busca do conhecimento, a expansão. Mas vamos lá, né? Como que Marte ativa o planeta? O Marte, ele realmente é um dos planetas mais vou falar da ignição do carro, né? Ignição. Ele inicia as coisas, ele acende as coisas. Então vocês podem visualizar Marte como se fosse um soldado carregando uma tochinha, né? E aí onde ele passa, ele vai colocar aquele calor do fogo. Então, se é bom ou ruim, vai depender de como a pessoa vai receber aquela energia. Né? O que é fato é, quando Marte passa por um ponto, os antigos falavam, né, que ele é o troublemaker, né, ele é o causador de problemas, porque Marte é chamado de pequeno maléfico. Mas assim, se a pessoa está estressada, está com raiva inconsciente, está com questões ali complicadas, o Marte ele pode trazer a parte desafiadora. Mas assim, lado positivo de Marte, traz força, energia, ação, coragem. Né? Então, por exemplo, o Marte passando em cima da Lua, ele pode, primeiro, ele vai esquentar as emoções, ele pode fazer a pessoa ter mais iniciativa emocional, coragem emocional, lidar com as emoções, né? Fazer cortes necessários do passado, mas a pessoa pode ficar com raiva, a pessoa pode ficar irritada. Às vezes, se a pessoa não está conseguindo expressar aquilo, aquilo vai para o corpo. Né? Então, quando Marte toca a minha Lua, geralmente me sobe ali umas coceiras, né? Umas coisas que eu já aprendi, ela aparece, some, eu passo ali um essencial, ela já diminui, mas eu vejo claramente o efeito de Marte. Então pensa que Marte ele inflama por onde ele passa, ele esquenta. Se a energia daquele planeta está legal, está bem direcionada, ele vai aumentar aquilo ali, ele vai fazer com que aquilo se movimente. Se não está legal aquela energia, ele pode trazer aquela explosão. Então, o bom ou ruim depende do que cada um vai fazer com aquela energia. Né?
No caso do financeiro, você tá, não sei se é na casa 2, né, que se for na casa 2 essa energia, tem que tomar cuidado com perdas financeiras, obviamente, porque Marte, como pequeno maléfico, ele pode fazer, poderia trazer gastos impulsivos, tem que tomar cuidado, né? E talvez gastos impulsivos exagerados, Marte em Sagitário, mas também no lado positivo, muita força, muita energia, muita coragem para correr atrás do dinheiro, né? Colocando aí as emoções, Lua, né, em prol dessa busca financeira. Então lembra, né? Não tem o bom ou ruim, a gente sempre tem um conjunto de experiências que estão disponíveis. De acordo com a nossa vibração, a gente vai atrair uma ou vai atrair outra. Né? Então a gente sempre, por isso que eu sempre gosto de direcionar as pessoas para o melhor. Né? Porque se eu só falar onde Marte passar na sua casa, no seu mapa, vai trazer problema. Aí a pessoa já espera isso, ela já vai co-criar isso, né? Está sendo muito bom mesmo, ainda mais curando minha pele com a ajuda da babose e com banho de aroeira. Parem com glúten. E indo bem, graças a Deus. Pois é, eu acabei de comer, acho que 2 pães e meio ou 3 pães. Já senti o peso, né? Foi uma coisa não boa, mas enfim, mas já tomei meu Metapower aqui, né? Já tomei uma gotinha aqui, para quê? Para não ter um pico do índice glicêmico. Né? Então, pelo menos minha glicemia tende a ficar mais estável por conta do Metapower aqui. Tô rindo de nervoso, mas talvez seja bom porque preciso ativar meu financeiro e lado profissional. Então, novamente, o Marte ele é um empreendedor. O Marte ele é o líder, o Marte ele que corre atrás das coisas. E é muito interessante porque o Marte em Sagitário é o Marte Yang, é o Marte para fora. Então, vamos lá fazer acontecer. Né? Eu sempre tenho falado aqui, para quem quiser vir para um lado empreendedor, né, com os olhos essenciais, com o lado do bem-estar, vem comigo que tem oportunidades muito interessantes. Né? Então pode ser uma oportunidade aí para muita gente. Eu amo pãozinho, tá triste, viu? Mas as coceiras melhoraram muito. Eu amo pãozinho. Eu sei que não faz bem, mas é muito gostoso. Então, de vez em quando, né, a gente abre essa exceção aí. Bom, o que mais que a gente pode falar do Marte? Eu diria que assim, é o momento do guerreiro filosofar, né? Do guerreiro trabalhar suas crenças. Ele age, logicamente, né, junto com tudo que está acontecendo. A gente vai ver aqui alguns aspectos importantes que vão acontecer. E 2 já aconteceram. Né? Então, o Marte entrou em Sagitário no dia 4/11 e já fez oposição a Urano. Né? Então, já tem aí aquela coisa, novamente, né? Eu fiz um textinho, mas nem postei, né? Acabei só fazendo imagem, acabei não postando, foi corrida a semana. Né? Amanhã acho que eu consigo dar, né, andamento em bastante coisa que está meio parada aqui, mas eu vou falar desse texto. Né? O Marte em Sagitário já fala de liberdade, e o Marte oposto a Urano amplifica essa liberdade. Né? Então, o Marte em Sagitário agora, esse início, porque quando um planeta entra num signo, se congela um mapa também, que é o mapa de ingresso daquele planeta no signo, e que meio que rege a jornada inteira daquele planeta, até ele sair e ir para Capricórnio. Então, meio que essa entrada do Marte em Sagitário, que já chama a liberdade, imagina que Sagitário é um cavalo, né? É um cavalo com corpo de ser humano, é um ser grande, pessoa, que vai para a academia e fica 1 hora por dia na academia. Essa pessoa, se ela só faz isso, ela já é considerada sedentária. Então, olha que maluco. Porque eu sei de muita gente aí que não vai nem na academia. E se você for contar os passos que a pessoa dá por dia, talvez não dê 2.000, 3.000 passos. Então, aproveita e movimente-se. Né? Marte em Sagitário. Eu lembro que um dia, teve um ano que eu peguei na minha Revolução Solar, Marte em Sagitário no ascendente. Mas foi o ano que eu mais corri na vida. Né? Corria, enfim. Gostaria até de pegar de novo, né, essa energia, mas eu estou voltando a correr bem. Mas esse ano que eu peguei Marte em Sagitário no ascendente, eu corri assim quilômetros. Né? Eu visualizava justamente ali a questão ali das coxas. Coxas é regido por Sagitário, né? E ir embora correndo. Então, movimente-se, né? Vá para o ar livre. Eu estou fazendo uma questão aqui que eu preciso dar, é como se fosse uma meta, dar 10.000 passos por dia. E aí, claro, eu prefiro buscar esses 10.000 passos correndo, que gasta mais energia e é mais rápido, né? Porque 10.000 passos andando mesmo demora um pouquinho, mas eu estou sempre nessa luta aí. Né? E, novamente, se você olhar no seu celular, se ele tiver um contador de passos, no geral as pessoas não dão nem 3.000 passos. Então, começa a pensar isso, começa a ver se você se movimenta, se você caminha, se você vai para os lugares, se você corre, porque é muito importante aproveitar essa energia para se movimentar.
né, para trazer força. Marte rege os músculos também, né? Veja se você acha uma receita de pão com farinha de trigo sem glúten. Tem na internet. Não fica igual, mas ajuda. A marca. Não, assim, é que eu gosto do pãozinho, aquele pãozinho, né, que vem ali da padaria. A gente compra no mercado aqui, na padaria do mercado. Mas assim, eu não tenho alergia ao glúten, então eu pelo menos não tenho esse problema. Tem gente que tem, né? Aí realmente tem que fugir do glúten totalmente. É que ele realmente não faz bem, né? Eu sinto que ele já afeta um pouco o intestino, ele não tem nutrientes, né? Uma coisa que não é saudável. Mas eu não tenho essa coisa de realmente passar mal, né? Ainda bem que isso pelo menos eu não tenho. Ah, Vi colocou Viviane, olha só, quanto tempo. Tem o Marte no ascendente, acho dificílimo de lidar com essa energia. Então, Marte é uma energia bruta, né? Marte é uma energia, eu não sei, não lembro qual que é, será que eu tenho aqui seu mapa ainda, porque faz muito tempo. Qual que é o signo do seu Marte? Não deve ter não, porque já instalei esse computador algumas vezes. Mas sim, Marte, eu falo, Marte a gente tem que... Ó, pessoal, é uma coisa muito interessante, porque os antigos, eles cultuavam os deuses e eles meio que faziam oferendas para os deuses, pagavam os tributos para os deuses e aquela coisa toda. E hoje, o que o mapa astral traz? Ele traz esses deuses na nossa cabeça, né? Então, as nossas funções psicológicas são esses deuses. E aí o que acontece? A gente tem que, como posso dizer assim, alimentar esses deuses. A gente tem que pagar o tributo a esses deuses. A gente tem que realmente fazer com que eles fiquem felizes, né? E assim, cada um tem a sua coisa que você tem que, né, oferecer para esse Deus. Para Marte, a gente tem que oferecer movimento, né, gasto de energia, força, né, fazer força, energia sexual. Né? Então, novamente, né, Marte é o planeta da guerra, mas tem aquela famosa frase, faça amor, não faça guerra. Então você pode estar direcionando a energia do Marte para relacionamento, sexualidade, prazer e assim por diante. Então, os tributos que a gente paga para Marte é isso. É que eu falo, né? Por exemplo, vai ter um dia que vai ter quadratura com Marte à noite. Eu falo, pague o seu tributo a Marte para ele não vir te cobrar à noite. Então, se você fizer seu exercício durante o dia, você vai estar cansada ou cansado à noite e vai dormir. Se você não fizer exercício durante o dia, vai ter quadratura com Marte à noite e Marte vai vir cobrar. E ele vai cobrar com o quê? Com irritação, com raiva, né? Com agitação, não conseguir dormir. Então é muito interessante. Cada planeta. Eu estou pensando em depois, 2026, acho que vai ser um ano bastante criativo para mim. Eu quero trazer bastante coisa. Trazer essas metáforas, né, para todo mundo entender e viver a astrologia no dia a dia. Né? Como é que você alimenta cada planetinha desse que está no seu mapa com o alimento correto para ele. 10 mil passos são quantos quilômetros? Se eu não me engano, são 10 quilômetros. Se eu não me engano. Tá? Porque hoje eu corri, é isso aí, eu acho que são 10 quilômetros. Eu sei que eu já comecei o dia, já corri na academia, já gastei 500 calorias em jejum. Aí eu corri ali, acho que foram 40 minutos, deve ter dado 7 quilômetros e não deu os 10 mil passos. Tá? Deu acho que 7 mil passos, se eu não me engano 10 mil passos são 10 quilômetros. Vou pesquisar, por enquanto estou no bolo de fubá, beleza, estão falando aqui do glúten. Ascendente em peixes como o meu, então você tem Marte em peixes, um guerreiro espiritual. Né? Então assim, colocar essa energia para a espiritualidade. E para ajudar os outros, né? Marte em peixes é muito uma questão de amor incondicional, de ajudas, né? É bem legal. Então quem é celíaco realmente tem que fugir muito do glúten, não tem jeito. Né? Bom, olha só. Aí o que a gente vai ter? Temos essa oposição a Urano, que convida à libertação. E aí você veja na sua vida do que você tem que se libertar. No meu caso, o que eu percebi é me libertar de ficar tão ressentido com algumas coisas, né? Deixar algumas coisas para lá e assim por diante. Então eu estou trabalhando aqui, você veja, né? O que você pode fazer. Quiser me ajuda, vamos fazer um mapa, a gente olha tudo o que está acontecendo no seu mapa, eu dou as minhas, não opiniões, né? Mas as minhas reflexões em cima do seu mapa. Hoje, dia 6, a gente teve um aspecto maravilhoso, que é o sexto com Plutão. E eu falei sobre ele no astral do dia. Então, novamente, né, pegando essas metáforas planetárias, imagina que Marte estava em Escorpião, que é a casa dele, que é uma cavernona, mas ele se refez. Né? Porque Marte, assim, ele não tem medo, Marte é coragem. Então, ele enfrenta o que tem que ser enfrentado. Tem que entrar numa caverna escura? Vou entrar na caverna escura. Ele já mora lá, né? Uma das moradas dele é essa caverna. O outro é Ares, né? É o vulcão, é o deserto, enfim. E aí
ele passou por Escorpião, se recompôs a energia, né, porque ele fez o aniversário dele, o signo de Escorpião, e aí ele saiu de Escorpião, entrou em Sagitário e já fez um sexto com Plutão, que é o outro dono da casa, que é o Hades. Então é como se ele, além de ter se reabastecido, hoje ele recebe um presente do Plutão. O meu presente eu sei qual que vai ser, uma bela noite de sono. Né? Inclusive é tão doido que essa noite eu sonhei com o Escorpião. Né? Já refleti sobre o sonho, tudo, mas eu sonhei com o Escorpião, 2 escorpiões ali, estava bem simbólico o sonho. E eu sei que esse Marte em sexto com Plutão para mim vai ser hoje. Como eu vou dormir um pouco mais tarde, provavelmente eu não vou acordar 3 horas da manhã, porque não é tão legal acordar 3 horas da manhã não, tá pessoal? Acho que 4 horas é o meu horário ideal, assim, né? Flaviano, no meu caso é até profissional mesmo, ligado ao financeiro, ainda bem que vi a live. Então, novamente, né? Finanças, eu sempre falo, é legal você ter mais de uma fonte de renda, não depender de uma única fonte de renda, porque quem tem um, está ali no risco. Quem tem uma, quem tem 2, 3, 4 fontes de renda, começa a ficar um pouco mais tranquila a situação. Bom, aí a gente vai ter, no dia 12 de novembro, deixa eu colocar aqui dia 12 de novembro, um aspecto bem interessante, que é o Mercúrio retrógrado, né, já retrógrado, fazendo conjunção com Marte, no signo de Sagitário. Então, Mercúrio, a mente, a comunicação. Marte, coragem, energia, iniciativa. Mercúrio retrógrado, revendo, refazendo, né, trazendo coisas para o passado. Marte é a espada, que corta, né, que tem ali a lâmina que pode cortar alguma coisa que está no passado. Que tem coragem de revisar algumas coisas, né, que dá mais coragem para o Mercúrio. E tudo isso no signo do Sagitário. Ainda, né, naquele, tudo bem que Urano já vai ter entrado em Touro, né, já vai ter voltado aqui para Touro, mas ainda vai estar nessa energia de confronto com Urano. Então, dia 12 do 11, essa conjunção, deixa eu voltar aqui que eu fiz alguma coisa aqui que tirou do mapa que eu queria. Deixa eu colocar aqui de novo, 12 do 11. Esse vai ser um dia muito ligado a essa força para quebrar algumas crenças, para cortar algumas crenças. E olha que interessante, a Lua, ela vai estar entre Leão e Virgem, vai estar na transição de Leão e Virgem e vai fazer um aspecto de cura com Saturno e Netuno. Então, dia 12, uma quarta-feira, que é o próprio dia de Mercúrio, é como se Marte emprestasse para o Mercúrio a coragem, a força, para poder rever o que tem que ser revisto. No dia 23 do 11, é um dia kármico, hein, pessoal? Dia 23 do 11 é um dia kármico. Aí veja, né? Se você é uma pessoa que vai fazer aniversário dia 23 do 11, isso que eu vou falar fica marcado no seu mapa da revolução, para o ano inteiro, junto com várias outras coisas que podem estar acontecendo. A gente vai ter, assim, nesse dia 23 do 11, aquele grande trígono lindo vai estar acontecendo, especialmente com Mercúrio, mas o Marte, em si, ele vai fazer o quê? Quadratura com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. Eu não vou falar tanto de cabeça e cauda do dragão aqui, por quê? Porque eu falei um monte à tarde, né, no astral do dia. Então eu convido você que está vendo a live aqui, ao vivo, se você estiver vendo depois, você volta no astral do dia e ouça o astral do dia da sexta-feira, dia 7, porque eu falei bastante da cabeça e cauda do dragão aqui. O Marte entra no meio dos dois, né, e podem vir coisas kármicas, até de vida passada, dependendo da situação da pessoa. Por um lado, ele pressiona a gente a ir para a nossa cabeça do dragão, por outro, ele corta com a lâmina aquilo que pode estar nos prendendo. Vou dar um exemplo meu, eu estou vivendo um pouco dessa energia agora, né? Porque eu estou morrendo de sono, mas morrendo mesmo de sono, eu vou ardendo, né? Eu já tenho uma tendência a ser mais calado, introvertido, só que eu estou vivendo a minha missão aqui, porque minha cabeça do dragão é Gêmeos na casa 3. Então eu vim para comunicar. Né? Eu falei, bom, eu tenho que falar sobre o Marte em Sagitário, então farei mesmo com sono. Então é muita essa energia, né? O Marte dá aquela empurrada para a gente viver o que a gente tem que viver, nossa correção de alma, e ajuda a cortar aquilo que pode estar nos impedindo. Agora, claro, para isso é importante você conhecer a sua cabeça e cauda do dragão. Né? Quem conhece, comenta aqui. Se você não conhece, é importante conhecer, que é um ponto fundamental ali para a nossa evolução. Né? No dia 5 do 12, então já chegando em dezembro, a gente vai ter uma energia interessante aqui, 5 do 12, que é o planeta Marte, fazendo um trígono com Quirón.
Então ele vai estar falando bem com Quirón. E o que é interessante? Quirón está no signo de Áries. E Áries é outro domicílio de Marte. Então a gente está tendo aí uma energia muito interessante. Vai ser uma sexta-feira, 5 de dezembro. A Lua estará na transição entre Gêmeos e Câncer. Aqui é uma energia de muita cura, muita energia para curar, muita iniciativa para curar. Né? Então imagina, às vezes você está com uma dor emocional, você está com uma dor física, e você não toma uma atitude para poder curar, né? Para poder fazer alguma coisa. Talvez por desconhecimento, talvez por desânimo, cansaço, mas o Marte ele vem aqui e fala, vai, faz alguma coisa. Né? Então, estou com uma dor em algum lugar, faça alguma coisa com aquela dor. Estou com uma dor emocional, faça alguma coisa. Né? Nodo norte escorpião é a cabeça do dragão? Exatamente. Então, cabeça do dragão é o nodo norte. Então, se você tem escorpião, você tem que ir para o caos. A sua correção de alma é ir para as transformações, para a alquimia, para o enfrentamento. Né? É sair da vida tranquila, pacata de touro, para poder fazer as transformações necessárias. Então é uma correção aí que pede isso. No dia 5 tem esse trígono com Quirón, trazendo abertura para a cura. No dia 8 do 12, a gente vai ter uma energia mais pesadinha. Né? Então vamos ficar atentos aí. Lembrem-se de ouvir ali o astral do dia, para vocês saberem o dia que estiver acontecendo, trazer a lembrança, né? Porque no dia 8 do 12, que vai ser uma segunda-feira, olha que segunda-feira brava, hein? Segunda-feira brava, a gente vai ter aí o Marte fazendo uma quadratura forte com Saturno. Então assim, Marte em Sagitário, Saturno em Peixes, sim, dois signos que lidam com a espiritualidade, os dois regidos por Júpiter, que está ali, mas ele já vai estar retrógrado, então o Júpiter também vai convidar a revisões de crenças. Olha que interessante, né? Mercúrio estará retrogradando e o Júpiter também. Né? Mas nesse momento ele já vai estar direto, né? O Mercúrio já voltou, mas agora nesse período, porque o Júpiter fica retrógrado também agora. Então a gente vai ter a retrogradação dos dois simbolismos de crença. E aí, a quadratura com Saturno vem o chamado da realidade. Né? Talvez alguma preocupação, mas basicamente aqui, geralmente, a quadratura de Marte com Saturno simboliza a gente querendo tomar uma ação e alguma coisa impedindo, alguma coisa bloqueando. Né? E isso pode gerar uma faísca muito grande. Né? Inclusive, o Mercúrio é um dia, por exemplo, é uma semana que a gente tem que tomar muito cuidado com eletrônicos, né? Com coisas desse tipo, falhas na. Olha que interessante, né? Urano, a gente teve contato com Urano hoje. E Urano fala de mudança e de surpresa. Para a gente foi uma surpresa boa, porque pela concessionária de energia, a gente ia ficar sem luz. Né? E não ficamos. Então, foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Então a gente vai ter aí no dia 8 de dezembro uma energia muito forte de querer tomar uma atitude, mas talvez ter alguma coisa que nos impeça. Isso pode estar dentro da gente. Né? Então, qual é o superego que está ali impedindo a sua ação? Né? Você quer pensar grande, mas vem o Saturno e bloqueia. Né? Qual é a voz ali do crítico, né, do julgador, né, que está ali, que pode estar impedindo? Isso pode gerar muita raiva. Então veja, né, para algumas pessoas pode vir muita raiva, muita agressividade, isso pode somatizar no corpo. Né? A Lua, inclusive, vai estar fazendo oposição a Plutão nesse dia. Esse dia 8 ele está bravo. Né? Esse dia 8 ele está um pouco complicado aí. Vamos ouvir o astral do dia para lembrar disso. E veja, né? Mercúrio em oposição a Urano, Lua em oposição a Plutão. Isso pode refletir muito em relacionamentos, ou seja, muito conflito em relacionamento. E depois, vem no dia 14 do 12, o Marte fazendo quadratura com Netuno. Aí, enquanto o Saturno ele meio que bloqueia, barra energia, o Netuno pode deixar a energia fraca, ou mais confusa, ou mais difusa. Então a pessoa pode estar ali com a ação, pode vir até alguma coisa de doença, né, ou anticorpos ali. E olha só, né, enquanto Marte estiver fazendo quadratura com Netuno, o Sol estará fazendo quadratura com Saturno. Vai ser um domingo, 14 de dezembro, não vai ser tão fácil nesse domingo, ainda bem que cai no domingo, né, dá para a gente lidar melhor com essa energia. E a Lua vai estar saindo de Libra para Escorpião nesse domingo. Então lembra, né, no astral do dia, que eu mando para o Telegram e para o Spotify, todo dia eu falo do céu. A Vivi aqui, meu Deus, está difícil esse Saturno no final de Peixes, quadrado a Marte, vontade de chorar. Então, mas novamente, né, é uma oportunidade, porque qual que é o problema? O problema é Marte querer confrontar
Saturno e ficar batendo, né? Porque Saturno é como se fosse um muro de pedra, uma parede de chumbo, né? E eu sei porque eu tenho Marte em conjunção com Saturno. Então, assim, não é legal Marte ficar brigando com Saturno, mas é uma oportunidade da gente olhar e falar, peraí, o que está atrapalhando aqui? Vou dar um exemplo, sei lá, a pessoa que não pegou o costume de dirigir ainda, ela está aprendendo a dirigir. Aí ela não se ligou que ela está tentando acelerar o carro com o freio de mão puxado. Né? E aí ela está lá, o carro está ali cantando pneu, o carro está ali forçando o motor, saindo fumaça. Aí você tem dois caminhos. Né? Ou a pessoa continua tentando fazer aquilo e vai estragar o carro, né? Ou vai estragar o freio, ou vai estragar o motor, ou vai estragar os dois, né? Ela vai ter problemas. Ou ela para ali na consciência e fala, peraí, por que o carro não está andando? O que está impedindo o carro de andar? Aí ela lembra e fala, opa, não desci o freio de mão. Aí ela baixa o freio de mão e o carro anda. Então esses aspectos tensos, eles podem ser aspectos que ajudam muito na nossa consciência. Né? Para quem está buscando se entender, olhar, né? Então esse Saturno, lembra, ele representa o superego, ele representa figuras de autoridade que ficaram marcadas na nossa psique, que passam a ser as nossas próprias vozes. Né? Então, às vezes você tinha um pai autoritário e esse pai, ele dizia não, ele bloqueava, ele, né, criticava e assim por diante. E aí aquela criança ouvindo aquilo sempre internalizou aquela voz do pai, agora passa a ser uma voz dentro da cabeça dela e passa a ser esse Saturno bloqueando a ação. Então, um lado da pessoa quer fazer alguma coisa, o Marte ali em Sagitário, o outro lado vem e bloqueia e critica. E aí, se você não tem essa consciência e não percebe que tem um conflito interior, né, dessas energias, o que você pode fazer? Você pode falar, não, peraí, por que um lado meu quer ir para um lado e outro lado quer ir para o outro lado? Deixa eu entender, deixa eu integrar tudo isso daqui. Se eu já li o livro vermelho do Jung, não. O livro vermelho em si, não, né, que é aquele cheio de imagens. O que eu li, que está ali, inclusive, né, eu não vou pegar, mas ele está ali. Se eu fosse que nem o Magneto para livro, eu puxava o livro aqui. Que é a Liz Green comentando sobre astrologia no livro vermelho do Jung. Esse aí eu terminei de ler. Mas o livro vermelho do Jung eu nem tenho, né? Que ele é caríssimo. O livro vermelho do Jung, aquele com as imagens, então, ele é uma fortuna. Então ele eu não tenho, mas eu, vamos dizer assim, li pela Liz Green, né? Porque ela leu e aí colocou aí toda a astrologia que está no livro vermelho. Bom, e esse é o último aspecto, né? Marte sai vai saindo, né? Do signo de Sagitário, brigando ali com Netuno, mas no dia 15 o Marte entra em Capricórnio. E aí é uma energia muito, muito interessante, porque Marte em Capricórnio é o Marte em domicílio, em exaltação. Eu acho que é uma das exaltações mais que faz mais sentido assim da astrologia, porque o Marte em Capricórnio é aquela energia poderosa do Marte, disciplinada pelo Capricórnio, né, direcionada para alguma coisa. Então a gente vai meio que virar esse ano, né? A gente vai virar o ano com o Marte em Capricórnio. Ou seja, é um ano que a gente pode buscar realmente a força ali para alcançar nossos objetivos e metas. Então, vou falar sobre isso nos próximos conteúdos ali, quando eu estiver olhando todo o movimento de 2026. Para a gente ir finalizando, né, que meu olho já está fechando sozinho aqui, né, e sempre dou a dica, porque aqui eu falei no geral para todo mundo, mas você tem que pegar no seu mapa e olhar se você tem planetas em Sagitário, como comentaram aqui. Né? Então, se você tem planetas em Sagitário, Marte vai ativar. Né? Aí, é bom ou ruim? Novamente, depende, porque ele traz todo o potencial de Marte. Se você vai se sintonizar com o ruim, é uma coisa, se sintonizar com o bom é outra. Sem contar aquela velha máxima do tipo, o que é bom e o que é ruim. Né? Então, assim, tem aquela vez, eu ouvi muito, né, nesses dias, aquela história do. Eu vou tentar contar ela bem rapidinho aqui, com certeza um monte de gente já ouviu, mas tinha lá o fazendeiro que estava ali na sua fazenda, aí ele tinha um cavalo, aí o cavalo dele fugiu, né, e aí vieram os vizinhos e falaram: nossa, que azar que você tem. Né? E aí esse fazendeiro falou: será? E beleza. Daqui a pouco o cavalo dele volta com mais 5 cavalos selvagem, e aí eles ficaram amigos, e aí ele ganhou mais 5 cavalos. Então vieram os vizinhos e, nossa, que sorte você tem, né? Porque agora você tem 6 cavalos, né? E aí o fazendeiro fala: será? E aí o filho dele foi lá domar os cavalos, tudo, e tinha um cavalo que era muito bravo, o cavalo derrubou ele, ele quebrou a perna.
Aí já veio o vizinho, né? E, nossa, como você tem azar, esses cavalos chegaram, quebrou a perna do seu filho, meu Deus. Aí o fazendeiro, será? Né? E foi indo. E aí, daqui a pouco, passa o exército, né, chamando, né, alistando todos os jovens para a guerra, né, que ia acontecer. E aí, como o filho do fazendeiro estava com a perna quebrada, ele não teve como ir. Né? E aí veio o vizinho de novo, né? E nossa, como você tem sorte. Então, assim, essa coisa do é bom ou ruim, depende tanto, né? Então, se você pensar nessa história, né? Quantas. Ah, é bom que o cavalo fugiu? Você pode falar, é ruim, mas depois o cavalo voltou com outros, é bom, né? Ah, o cavalo quebrou a perna do filho. Pô, é ruim, mas depois foi bom. Então, assim, o bom ou ruim ele é muito relativo. Eu diria que se a gente tiver consciente e buscando entender os acontecimentos e saber que nada acontece por acaso, todo acontecimento ele vai acabar sendo bom. Né? Agora, se a gente estiver inconsciente brigando com a vida, todo acontecimento pode ser ruim. Né? Se eu vou passar cristais, vou passar cristais. Vou passar um, né? Vou passar um cristal e um óleo essencial, né? Para a gente poder ir finalizando essa live. Mas veja se você tem planetas ali. Eu, por exemplo, tenho Urano e cauda do dragão. Então, ó, a Bárbara tem o nodo norte, cabeça do dragão. Eu tenho a cauda. No caso da Bárbara, o Marte ele pode dar aquele impulso para ela viver a correção de alma dela. Ir para a espiritualidade, ter uma meta focada ali na vida dela, Sagitário. Olha a casa astrológica. Eu posso ter o quê? Limpezas do passado, limpezas kármicas. Né? Marte pode passar ali e trazer alguma limpeza kármica, eu buscando direcionar isso. Eu tenho Urano também em Sagitário. Então o Marte ele vai passar ali, vai dar uma ativada nesse Urano. Como assim, complementando mais ainda a temática de liberação kármica. Da Flaviana tem Lua. Então eu já falei, Lua, Marte com Lua é um pouco complicado porque é a inflamação das emoções. Mas bem direcionado, você inflama suas emoções e vai em busca daquilo que você quer. Né? E se não tiver legal, a inflamação das emoções traz raiva, somatização no corpo, briga e assim por diante. No caso do Netuno é inconsciente, espiritualidade. Né? Então o Marte, ele ativando aí talvez algumas coisas do inconsciente que precisam ser trabalhadas. Né? Mas também dinamizando energia para os seus sonhos. Olha lá, na casa 1. Então, casa 1 é para você ter força, é um momento de força, é um momento de iniciativa, de coragem. Tomar cuidado com acidentes, que pode ser o lado negativo do Marte passando no ascendente. Agora, cristal. Eu já sempre falo aqui, né? Se você tem afinidade com cristais, se você conhece cristais, primeiro que eu digo, né? Vem para o curso de cristais, ele é baratinho, ó. Se você pode fazer acho que em 5 vezes, 9 vezes de R$ 5. Vai mudar esse valor em breve, obviamente, mas menos de um café, porque hoje em dia você vai em qualquer lugar para tomar um café, não, é mais de R$ 5, né? Então, mais que um cafezinho, menos, né, que um cafezinho, você pode aprender tudo de cristais. Se você conhece cristais, você pode sentir de usar outro, enfim, pode ter isso aí. Eu selecionei um aqui, né? E eu selecionei esse principalmente para a parte da espiritualidade. Né? Então, Marte é fogo, é fervor, o Sagitário também. Então, Marte em Sagitário tem uma coisa muito positiva de um fervor espiritual. E aí, a pedrinha é a granada. Granada, que eu tenho uma bem grande aqui. Essa granada ela é tão pesada, vocês não têm noção, né? Porque essa pedra aqui ela pesa muito mais do que parece, para o tamanho dela. Ela é muito pesada, né? A granada. Ela está bem escurona assim, mas ela é vermelha, né? A cor dela é vermelha. Ativa nosso Muladhara, chakra básico, mas ela é muito ligada ao fervor espiritual. E eu tive uma. Eu estou com a granada aqui agora, né? E eu tive uma experiência fantástica com ela hoje. Porque eu comentei, né, que no fim de semana passado a gente terminou de assistir aquela série do Bhagavad Gita, que está ali no Netflix. Assistimos também o do Narasimha e também o do Rama, né? Que é que tem o Hanuman. E no caso do Narasimha é muito interessante porque conta a história lá do Prahlad. Prahlad era uma criança de 5 anos que era muito devota, muito fervoroso ali, devoto de Vishnu. E aí nenhum mal conseguia atingir ele. O pai dele, que era um demônio, tentou matar ele de todas as formas, colocou ele na fogueira, colocou ele no fundo do oceano, enfim, fez de tudo para não foi. E no fim, Vishnu veio, né, se transformou no leão, que é o Narasimha, e conseguiu proteger e vencer o demônio. E o que o Prahlad tinha, né, que ensina? É muito fervor espiritual, muita devoção. E a granada ela traz isso.
Então aquilo que você acredita, aquilo que você se conecta, a granada amplifica isso. E aí o que é interessante? Eu estava aqui, né? Eu estava ouvindo o mantra Om Namah, oh meu Deus, Vasudevaya. Agora eu vou tentar, eu vou colocar aqui só para falar direitinho, porque senão vai ficar feio. Mas é que realmente o cérebro já está desligando. Om Namo Bhagavate, acho que é isso. Om Namo. É. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, né, que é um mantra de Vishnu. Então eu estava ouvindo uma versão muito legal, assim, né, que acho que é da alguma coisa Harrison. E, meu, dá até uma vontade de chorar, assim, de tão forte que esse mantra, tanto que ele estava mexendo com o meu campo, e eu tenho certeza que a granada estava aqui intensificando muito isso. Né? Então a granada é uma pedra do fervor espiritual. Deixa eu ver, será que eu vou precisar de uma água marinha para me acalmar? Pode ser, né? Porque se você sentir que está ficando irritada, nervosa, água marinha, quartzo azul ajudam bastante. Aí a granada pode piorar. Né? Se a pessoa está numa energia de muita irritação, a granada pode piorar, que é uma pedra vermelha. Né? Eu sou da época que você era astrologia tantra, ainda sou. Né? Mas a questão dos nomes ali que eu fui mudando, o tantra infelizmente é meio... Eu até acho que tem Shadowban para tantra, né? Tem que tomar cuidado. Eu tenho a impressão que as redes não gostam, né? Quando escreve, quando tem essa palavra. Mas enfim, eu estava ouvindo esse mantra e me veio muito forte essa questão do fervor, como que o mantra ele mexe com a gente, né, espiritualmente falando. E a granada, ela traz muita força. Então é uma pedra que inclusive é chamado de Viagra feminino. E masculino também, tá? É que a Angélica fala que o Viagra masculino é a quiastolita, né, que é a pedra da cruz. Mas a granada funciona que é uma beleza para todo mundo. Né? Então quem precisa de libido, quem precisa de energia sexual, a granada ela ajuda. E aí, o óleo que eu quero indicar aqui é esse que eu usei no início para conseguir sobreviver a essa live. Depois, vou terminar essa live e já vou correr para a cama, né, que eu já estou desligando. Gengibre. Gengibre, o ginger. Vou abrir e sentir mais um pouquinho o cheiro dele. O gengibre e o gerânio, né? São dois óleos que me mostraram muito a diferença que é de um óleo realmente puro, né, que vem só da planta, e dos óleos essenciais que tem aí sendo vendidos no mercado, que eu comprava. Eu tenho até alguns vidrinhos deles ainda, né? Como é a diferença? Porque o óleo de gengibre que eu conhecia, ele tinha um cheiro meio sintético, meio de perfume. Não era ruim, era bom o cheiro. Mas você via que não era só o gengibre ali. E esse aqui não, esse aqui eu abro o vidrinho, sinto o cheiro. É literalmente como se eu tivesse espremido o gengibre aqui na minha frente. Um cheiro forte, obviamente, porque o óleo essencial é concentrado, mas maravilhoso. Eu gosto de gengibre, eu amo gengibre, então esse cheiro para mim é muito agradável. Então o óleo essencial de gengibre, ele ativa o elemento fogo. Aliás, amanhã, eu estou até fazendo essa live agora para dormir um pouco mais tarde, para ver se eu acordo um pouco mais tarde, porque amanhã eu vou às 19 horas, já determinei o horário aqui, depois eu vou falar no Instagram, lá nos grupos. Eu estou preparando aqui, já quase está preparado, eu mostrei nos stories, um aulão sobre o gengibre. Um aulão. Por quê? Porque o gengibre é o óleo que está com desconto nesse mês. Ele está com desconto adicional. Então, quem quiser, inclusive, aproveitar, você já pode comprar o gengibre, pode comprar, enfim, as promoções que estão ali e entrar nesse mundo comigo. Me manda mensagem que eu te falo como funciona. Mas o gengibre está com desconto. E esse óleo, assim, primeiro, medicinalmente ele é um óleo fantástico. Tanto a Ayurveda quanto a medicina tradicional chinesa, elas amam o gengibre. Eu vou falar sobre isso no aulão de amanhã. E energeticamente o gengibre ele traz elemento fogo, ele ativa o plexo solar. Né? A Amandia falando, o gengibre já é maravilhoso por si só. Exatamente, o gengibre é incrível. Né? Então ele ativa muito o nosso Agni, a nossa força, o nosso plexo solar. Então, astrologicamente é associado ao Sol, né? Ao próprio Júpiter também, a Marte, né? Tem tudo a ver com a energia do gengibre. Então, você pode usar o gengibre para fortalecer o Marte em Sagitário, para trazer mais coragem, iniciação. É um óleo que ajuda a tirar a procrastinação. Né? Então é muito interessante quem quiser utilizar o gengibre. Em óleo deve ser maravilhoso, é incrível. Depois, se você quiser, eu levo lá na academia para você cheirar. É muito, muito bom. Então, temos aí as dicas, né? Tá dando uma horinha de live. Eu achei que ia fazer uma live de meia hora, mas no fim foi uma horinha de live. Agradeço aí a todo mundo. Amanhã não vai ter live com a Sullivan, porque não vai dar. Né? A gente vai tentar fazer no sábado, né? Mas amanhã vai ter o aulão de gengibre. Então, quem quiser,
é no Zoom, tá? Ele não é aqui no Instagram, é no Zoom. Então quem quiser tem que entrar no grupo que está lá no WhatsApp para você poder receber o link do Zoom. Quem já está no grupo vai receber amanhã. Quem não está no grupo e quiser entrar, é só me mandar mensagem, que é gratuito também, você pode entrar. E eu vou indo nessa, meus braços estão doloridos de tanto treinar hoje. Gratidão, pessoal, um beijão, boa noite, um ótimo Marte Sagitário. E então a próxima live, né, vai ser da Vênus em Escorpião, porque a Vênus entra em Escorpião amanhã e falaremos bastante sobre ela. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.